Vamos abrir nossas Bíblias em segundo livro de Samuel, capítulo 11. Capítulo 11 e 12 são dois capítulos extremamente difíceis para se pregar, pelo conteúdo e principalmente capítulo 12, tem muita teologia por trás. Vou deixar o pastor Fernando, que ele tem muita teologia por trás, tem que conhecer um pouquinho as leis de Moisés também. Eu tive que fazer umas revisões das leis de Moisés aqui. Eu não vou falar sobre o capítulo 12, porque não vai dar. Aliás, o capítulo 11 já daria 2 ou 3 mensagens, separando. Mas eu vou tentar fazer o capítulo 11 hoje, e a próxima mensagem é o capítulo 12, que é um capítulo muito importante. Esses dois capítulos são extremamente importantes, e os irmãos vão entender por quê. Capítulo 11, segundo Samuel. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então Davi disse a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, porém, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe mandou por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Então, tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe mandou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dava na batalha. Deu ordens ao mensageiro, dizendo, se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, e suceder que ele se encolerize e diga, por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora do que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás, também morreu o teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo.
Porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do Senhor, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto a este como aquele. Intensifica a peleja contra a cidade, e derrote-a, e tu animas a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. É um texto meio difícil, né, irmãos? Mas esse texto, o que eu gosto na Bíblia é que a Bíblia não esconde nada. Né? Tem gente que fala assim, a Bíblia é um mito, como o pastor Fernando falou hoje de manhã. Né? E um dos maiores argumentos que a Bíblia não é um mito é justamente o fato que, quando se conta um mito, você esconde os seus defeitos, você esconde as suas fraquezas, você esconde as suas derrotas, você só fala do que é bom, né, das suas vitórias, daquilo que é errado, que é cometido por aquele mito, né, o pessoal gosta de esconder. E a Bíblia não esconde nada. Tem essas narrativas, né, esse tipo de narrativa. Esse texto tem uma grande importância, pelo menos para mim, né, que até o capítulo 10, que nós vimos, foi vitórias de Davi. Né? Vitórias em vários campos, vitórias no campo político, né, contra a casa de Saul, por conta de Isbosete, né, aquela guerra entre Abner e Joabe. Depois as conquistas, aí a vitória espiritual, trazendo a Arca da Aliança de volta, vindo para Jerusalém. E as guerras. Né, hoje, o pastor Fernando ministrou o capítulo 10, né, já tinha o 8 e o 10, são sequências, o 9 fica no meio, né, é um intervalo aí no meio. Então, nós só estamos vendo Davi saindo bem em tudo. Né, é o grande rei. E, aliás, esse é o principal título que se dá para Davi nesses 10 primeiros capítulos. É o rei Davi, o vitorioso. Aquele que matou 10.000, enquanto Saul só matava 1.000. Né? Mas no capítulo 11 nós temos uma inversão de coisa. Né? A partir do capítulo 11 nós temos relatos de fracassos de Davi. E o fracasso começa justamente por esse capítulo. A importância para mim desse capítulo é que esse capítulo desmistifica Davi. Davi ele é colocado numa outra perspectiva, não uma perspectiva de vitorioso, né, mas uma perspectiva humana. Então, quando eu estava pensando, né, eu sei que o Rogério, no final do culto, sempre pergunta, qual é o título, pastor? O primeiro título que eu pensei foi assim, Ladeira Abaixo. Né? E os irmãos vão entender por que é ladeira abaixo. Né? Aí depois eu pensei melhor, falei, não, vamos dar um título pelo menos um pouco mais bíblico, né? Um abismo chama outro abismo, que é a mesma coisa, só que uma terminologia mais bíblica, né? Mas estudando um pouquinho melhor, eu resolvi colocar, pode anotar aí, Rogério, o homem Davi. Até que nós vimos o rei Davi. Agora nós vamos ver o homem Davi, o ser humano. A pessoa, né, desmistificada. Né? Aquelas vitórias todas, né, que nos encantam. Né? Eu acho que quem não tem Davi aqui como grande herói, né, até hoje, né, a bandeira de Israel é a estrela de Davi, bem no meio. Né? Até hoje. Né? Davi é um dos personagens mais citados na Bíblia, acho que só perde para Jesus. Né? E olha que Jesus só tem no Antigo Testamento, não tem no Novo. Aliás, tem só no Novo, não tem no Antigo, enquanto que Davi tem no Novo e no Antigo. Né? Mas eu vejo aqui essa questão, a humanidade de Davi. Davi, o homem
Davi, não o rei, mas o homem, o ser humano, como todos nós fomos. Como diz lá, acho que Tiago que fala, Elias, um homem com mesmos sentimentos que nós. Um homem comum, um homem que também sofre derrotas, que também é instigado pelo pecado, pelos desejos. E esse texto vai fazer exatamente isso, desmistificar Davi, mostrar-nos que Davi era um ser humano como qualquer um de nós. O contexto é interessante, começa o versículo 11. O capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, em tempo que os reis costumavam sair para a guerra, enviou a Joabe e seus servos, e com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Esse texto é a continuação do capítulo anterior, capítulo 10, que hoje o pastor Fernando ministrou, onde os amonitas se juntaram com os sírios para guerrear contra Israel. E a capital de Amon era a cidade de Rabá. Ficava mais ou menos 70 quilômetros de distância entre uma cidade e outra, Jerusalém e Rabá. E era uma cidade relativamente fortificada, não era uma cidade fácil de ser conquistada. E Davi sabia que a única maneira de conquistar aquela cidade era fazer o cerco, como a gente vê muitas vezes, Jerusalém também foi cercada. E todo cerco, né, leva um certo tempo. Então Davi pensou assim, olha, Joabe, vai você, cerca a cidade, fica lá, né, depois eu vou, num outro momento eu vou. E ele ficou em Jerusalém. Foi o primeiro erro dele. Né? Ele devia acompanhar seu exército. Né? Então ele manda seu exército para conquistar Rabá, mas como ele sabia que ia ser algo prolongado, ele resolveu ficar em Jerusalém, talvez pensando em organizar alguma coisa na área administrativa. Né? A conquista de Rabá nós vamos só ver no capítulo 12. No capítulo 12, versículo 29, né, depois se os irmãos quiserem ver, é que Davi acaba indo para Rabá conquistar a cidade, porque Joabe falou assim, vem você, porque nós já estamos conquistando, se eu for lá, a conquista é minha, né? Eu quero que você conquiste. Então, somente depois do capítulo 12, no final do capítulo 12, é que Davi vai para lá. Então, esse é o contexto. O exército de Israel estava em Rabá, estava guerreando contra os amonitas, consequência do que nós vimos no capítulo 10, e Davi ficou em Jerusalém. Só que Davi tem um olhar indiscreto. Né? Versículo 2 diz que uma tarde, estava passeando lá no palácio, levantou-se do seu leito, e deve ter tirado uma siesta, né? Aquela dormida depois do almoço, estava passeando pelo terraço do palácio. O palácio de Davi ficava numa posição mais alta, né, chamada Cidade de Davi, uma posição mais alta. E do terraço, ele conseguia ter uma visão privilegiada da vizinhança. Então, ele estava lá, esperando, sei lá, tomar um café, alguma coisa assim. Ele está passeando lá, depois que ele se levantou, ele está olhando e olha para o vizinho. Né? E o que ele vê? Daí viu uma mulher que estava tomando banho. E era muito formosa. Antes que você pense alguma coisa, você pode estar pensando assim, como é que ela está? Ele viu ela tomando banho, né? Será que ela estava do lado de fora, né? Esse banho não é banho de chuveiro não, viu, irmãos? Leis cerimoniais. Isso está descrito no capítulo 15 de Levíticos, né? Então, lá estipula que em determinadas situações, o povo tinha que fazer algumas lavagens, né? Lavar a mão, lavar o pé. Nós vamos ver isso de novo, depois com Davi manda Urias, né? Fala, vai lá, lava o seu pé. Né? Então, era isso. Possivelmente, ela estava chegando da rua, chegando em casa,
E o costume daquela época era, chegou em casa, antes de entrar em casa, lavava os pés e lavava as mãos. Por quê? Porque naquela época não tinha sapato fechado como tem hoje, era tudo aberto. Às vezes, pessoas mais pobres nem sapato usavam, era descalço. Né? A rua também, algumas já tinham pedras, mas a maioria não tinha pedra, era tudo sujo, terra batida, né? Se choveu, aquela lama toda. Né? Então, para não entrar em casa com os pés sujos, né? Então, eles tomavam, eles chamam de banho, né? Mas não é um banho, é uma lavagem dos pés e das mãos. Né? Isso a gente vê muito no Novo Testamento, Jesus fez isso antes da Santa Ceia, né? Lavou os pés dos seus apóstolos. Né? O primeiro milagre de Jesus foi com as águas que se usavam para isso, as águas dos vasos. Né? Então, ela estava se limpando, eram rituais prescritos na lei, no Levítico capítulo 15. E isso normalmente era do lado de fora da casa, para não entrar com o pé sujo. Né? Mas o que destaca aqui era que ela era muito formosa. Ela era uma mulher bonita, né? Possivelmente jovem. Davi devia estar por volta de 150 anos nessa época. Se pensar que o seu sucessor foi seu filho, com Batseba, né, que foi o rei Salomão, então ele já devia estar aí, já perto dos seus 20 anos, em torno dos seus 20 anos. Então ele tinha que estar, ele morreu com 70, então ele devia estar por volta de 50 anos. E esse olhar já foi um olhar não muito correto. Né? E o que aconteceu? Aconteceu o que fala em Tiago, né, capítulo 1, versículo 13. Tiago 1, 13 a 15 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo, ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, meus irmãos, nós vamos ver que a consequência disso aqui vai ser a morte. Davi conhecia muito bem a lei de Moisés. Né? Ele sabia que algumas coisas ele não poderia fazer. E ele deu, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, deu sopa, né, para mosca, aí, deu oportunidade. Né? E ele, em vez de se retrair, né, se conter, não, primeira coisa que ele fez, ele perguntou quem era. Né? Foi, quem que é essa aí? Chamou possivelmente algum servo dele, falou assim, você conhece essa mulher? Ele falou assim, conheço. Quem que é ela? É Batseba. Ela é filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Veja que ele fala que é o Eteu. Então ele nem era israelita. Era um Eteu, que fazia parte do exército. Possivelmente ela era judia, ou possivelmente judia, né? Mas ele não, ele era Eteu. E o Eteu a gente sabe que era um dos povos que tinha que ser eliminado, mas ele era Eteu. E nós vamos ver que a postura dele é a correta, a postura de Davi que é errada. Né? Mas tem um detalhe aqui, fala que ela era filha de Eliã. Aparentemente não é ninguém, mas nós vamos ver mais para frente a importância não de Eliã, mas o pai dele. Pai de Eliã, vô de Batseba, ele chamava Aitofel. Depois, no capítulo 16, capítulo 23, nós vamos descobrir quem que é esse Aitofel. Ele foi um dos conselheiros de Davi. E esse conselheiro trouxe muito problema e muita dor de cabeça para Davi, possivelmente se vingando do que aconteceu. E Urias, como eu disse, o nome dele, só nesse capítulo, é citado 20 vezes. É citado até mais do que o nome da Batseba e do próprio Davi. Agora, a importância dele é que ele também era um dos heróis de Israel. Abre lá comigo, 1 Crônicas, capítulo 11. Vamos ver 2 versículos. Versículo 26 primeiro. Veja só, foram heróis dos exércitos. Azael, irmão de Joabe,
Elanã, filho de Dodô, de Belém, e 41. Versículo 41. E aí, Urias, o Eteu. Então essa aí é a lista dos heróis de Israel. Entre eles, heróis, um Eteu. Ou seja, embora ele fosse de um outro povo que não fosse israelita, ele defendia Israel e ele era considerado um grande comandante, um grande soldado do exército de Israel. Então ele não era uma pessoa qualquer, e ele, para ser vizinho do rei, ele era uma pessoa que estava muito bem na vida. E é com esse cara, né, que Davi vai se meter. Mas ele não, mesmo sabendo que quem era Batseba e quem era o seu marido, e que ela era casada, mesmo assim, ele dá continuidade ao seu plano. Versículo 4. Então mandou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo se purificado da sua imundícia, voltou para casa. Novamente, a purificação da imundícia é a mesma coisa do capítulo 15 de Levítico. A pessoa, quando tinha relações sexuais, uma das ordens desse capítulo era que tanto o homem quanto a mulher tomassem um banho. Isso era a lei de Moisés. Mas mesmo ele, conhecendo a lei, ele conhecia muito bem a lei. Né? Nós estamos lendo Salmos, né? O pastor Fernando está fazendo o estudo de Salmos durante a semana, e quantas vezes os Salmos de Davi cita as leis. Salmo 119 só fala sobre a lei. Então ele sabia de algumas coisas. Ele sabia que, por exemplo, cobiça era pecado. Não cobiçarás. Êxodo 20, 17. Ele sabia que não podia adulterar, não adulterarás. Ele sabia de todas as coisas. Inclusive, o adultério, né? O adultério tinha pena de morte. Isso está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Pena de morte. Né? Lembra do caso da mulher adúltera que leva para Jesus? Né? Aí só levaram a mulher, não levaram o rapaz. Né? Esperto, né? E eu já escutei alguns comentaristas falando que ela não pecou. Né? Ele falou assim, como não pecou? Não, ela foi forçada, então não é adultério, aí é estupro, aí é outra lei. Né? Mas não conheço ninguém que vai dizer que não é adultério. Né? E ela poderia também ter dito não, lembra de José? Né? Com a esposa de Potifar? Né? Lá ele tinha muito menos razões para dizer não, e eu vou dizer por quê, porque os escravos não tinham direito. José, como filho, como escravo de Potifar, era escravo também da esposa. Aí você fala, pastor, você não está enganando? Eu falo, não, vou te dar um exemplo, Agar. Né? Agar era serva de Abraão. E, no entanto, a própria esposa de Abraão falou assim, Agar, vai lá com meu marido, você vai ter um filho com ela. Porque os escravos não tinham direito. Não tinham direito. Mas, mesmo assim, José disse não. Agora, ela não, ela era casada. Ela não era escrava. Ela podia ter dito não. Ela podia ter dado um basta naquilo. Se Davi não soube se controlar, ela devia ter se controlado. Então, esse negócio que ela não teve culpa, meus irmãos, não funciona. Pelo menos não comigo, e nem com Deus. Né? Aí você vai pensar, mas pastor, mas não se fala nada dela. Né? É porque o foco não é ela, o foco é Davi. Né? Então, mesmo Davi sabendo disso, isso não o impediu de continuar nessa caminhada levando ao adultério. E é interessante, abre comigo em Provérbios 6:32. Provérbios 6:32. Quando eu li esse texto, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Vocês vão entender por quê. 6:32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa.
Sabe por que isso aqui é interessante, irmãos? Sabe quem escreveu isso aqui? Salomão. Filho de Davi com Batseba. Vocês entenderam, por isso que eu também estou rindo. Quer dizer, o próprio filho de Davi comenta isso, olha, quem adultera está fora de si. Né? Só quem quer se arruinar que vai cometer um crime desse. E foi Salomão que falou. Pois é, irmãos. Esse que é o problema. Davi estava fora de si. E acabou se arruinando. Né? E o que acontece? Versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Meus irmãos, o pecado sempre deixa rastro. O pecado sempre tem as suas consequências. E essa era a notícia que Davi não queria ouvir. E ao mandar essa notícia para ela está indiretamente dizendo assim, Davi, o que a gente faz? O que você vai fazer agora? A bola está contigo, cara. E agora? Que complicado. Foi aí que eu lembrei do Salmo 42, 7, né? Um abismo chama outro abismo. E o que nós vamos ver aqui é o que eu falei, é Davi caindo ladeira abaixo. Se o pecado do adultério foi pouco, da cobiça, né? Primeiro a cobiça, depois o adultério, foi pouco, o que vai acontecer aqui é isso, é ladeira abaixo. Um abismo chamando outro abismo. O que ele vai fazer? Ele vai tentar esconder o seu pecado. Então ele vai ter 4 tentativas de resolver o problema. Só nesse capítulo, 4 tentativas. Primeira tentativa, versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias o Heteu. Qual era a intenção dele? Saber da guerra? Não. Por quê? Se fosse para saber da guerra, ele não precisa chamar um comandante, um alto funcionário do exército, um alto escalão do exército. Chama como depois Joabe faz, manda um mensageiro. Né? Mais fácil. Você vai tirar uma pessoa importante, um líder, um comandante lá, um grande combatente, um herói, porque ele foi um herói, né? Ele está na lista dos heróis. Vai tirar esse cara, né? Deixar o exército lá desfalcado, com um grande comandante por alguns dias, porque era 70 quilômetros, ele não chegava num dia e voltava no outro. 70 quilômetros percorria entre um dia e meio, mais ou menos. Se ele fosse um pouquinho apressado, ele conseguia chegar no mesmo dia. Mas 70 quilômetros andando a pé não é rápido, não é fácil, não. É como quase que São Paulo até quase 100, né? 80, quase 90 quilômetros. Né? E andando a pé, e não tinha estrada. Né? Mas a intenção dele, o que era? Era trazer Urias, veja que ele especifica, eu quero Urias, não quero outro. Né? E trazer Urias para quê? Para que ele pudesse passar uma noite com a sua esposa. Ou seja, vai para a tua casa, né? Versículo 8, né? Ele diz assim, depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Olha aqui o lavar do pé de novo. Né? Lava os pés. O que ele está dizendo assim, vai para a tua casa, vai lá com a tua esposa, entra, quando ele fala, lava os pés, entra na tua casa. Né? E olha que mais, saindo, Urias, da casa real, logo ele seguiu um presente do rei. Meus irmãos, eu não sei qual era o presente, a Bíblia não diz, mas eu imagino, ele deve ter mandado um jantar para 2. Um jantar para ser um jantar romântico. Eu sei que eu vou escandalizar algumas pessoas aqui, mas deve ter mandado uma bela garrafa de vinho ou champanhe para o casal.
É ou não é? Eu posso conjecturar, irmãos, isso eu não vou fazer doutrina disso. Mas eu posso conjecturar, desde que eu não faça não tenha nenhuma heresia, né? Mas eu posso conjecturar. Eu imagino que foi isso. Ele mandou algum presente para quê? Para estimular o casal. Né? Mandou um presentinho. Quem sabe os dois ali, né? Um jantar romântico. Dê certo. É o que ele queria. Passa a noite com a esposa, qualquer coisa, a criança de quem? Do Urias. É que naquela época não tinha teste de DNA, meus irmãos. Né? Mas corria o risco, né? Pelo tipo físico. Né? Davi era ruivo, né? Não conheço, não tem nenhuma descrição de Urias. Né? Se de repente nasce um garoto ruivo, né? Ia ser complicado. Mas veja o versículo 9. Porém, Urias se deitou aonde? À porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Uau, primeira tentativa falhou. Davi até pensou assim, espera um pouco, acho que esse cara não entendeu. Vou tentar a segunda vez. Vamos ver se é agora, né? Se precisar, eu desenho, né? Acho que eu vou desenhar, né? E fizeram saber, falaram, Davi, o Urias não foi para casa não, hein? Ficou aqui junto com o servo seu. Aí falou, bom, então vamos ser mais direto, vamos desenhar para ele. Chama o Urias de volta. Versículo 10. Fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu para a sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não descesse a tua casa? No fundo, que Davi estava dizendo assim, olha, eu sou o rei, eu te dei autorização para você ir para casa. Isso é um presente que eu estou dando para você. Você está recusando meu presente, cara? Por que você não vai? Vai lá, é o rei que está te dando. Pode ir, estou te autorizando, não tem problema nenhum. Não tem galho nenhum. Mas, como diz o texto, Urias, o Eteu, parecia que ele conhecia mais a lei de Deus do que o próprio Davi, versículo 11. Esse aqui, eu acho que Davi, né, respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Tenda aqui é barraca de campanha. Meu pai era militar, eu sei o que é isso. Quem já fez exército, né, barraca de campanha. Não tem conforto absolutamente nenhum. Né? Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber. Por isso que eu falo que eu acho que mandaram lá um jantarzinho a dois. E ele ainda reconhece, e para me deitar com a minha mulher. Agora, o pior não é isso aqui, não. O pior é o que ele fala depois. Tão certo como tu vives, como vive a tua alma, não farei tal coisa. Uau! Davi podia dormir sem essa, né? Concorda comigo? E ele era eteu. Olha a ética do cara. A gente, às vezes, pensa que só tem ética no meio cristão. Reveja aqui a pregação do pastor de hoje de manhã. Né? Às vezes, pessoas de fora têm mais conduta ética. Eu trabalhei com um rapaz que ele era ateu. Eu falava assim, esse cara, para ser perfeito, só falta ser cristão. Um ateu, ele agia sempre, humanamente falando, obviamente, né? Uma conduta ética muito melhor que muitos crentes que eu conhecia. É o caso de Urias. Falando de jeito nenhum. A arca, ele começa pela arca. Quem é que trouxe a arca para Jerusalém? Davi. Israel, o povo, o exército, está todo mundo lá, em condições precárias, porque na guerra não tem conforto nenhum, irmãos. Não sei quantos já acamparam, eu já acampei muito. É diversão, mas a guerra não tem diversão, irmãos. É no chão. Colchonete. Quando tem colchonete, às vezes nem colchonete, é um pano que você põe por cima.
E chuva. Condições contrárias. Ele falou assim, o exército, meu senhor Joabe está com o exército todo lá, os servos dele, está todo mundo lá, dormindo ao relento, e eu vou descer para a minha casa, naquele colchãozinho de mola que tem, cama de casal, não tem nenhum cara roncando do meu lado. E ainda dormir com a esposa? Não. Eles não estão nessa condição, eu também não vou estar. Dormiu na porta do rei. Segunda tentativa, parece que não deu certo, irmãos. Não adiantou desenhar. Aliás, Urias entendeu o recado. Não precisava desenhar. Ele entendeu. Então, vamos para a terceira tentativa, plano C. Né? O plano A falhou, o plano B falhou, vamos para o plano C. Né? Terceira tentativa, versículo 13. Então, o convidou e comeu e bebeu diante dele. E o embebedou. À tarde. À tarde aqui não é 3, 4 horas da tarde, é já um pouco mais 6, 7 horas. Né? Saiu Urias a deitar-se na sua cama, e os servos do seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Mas Davi foi malandro aqui. Veja só qual era o plano dele. Agora ele mudou o plano. Ele falou assim, ele deve ter... Como ele conhecia bem a história do seu povo, né? Ele deve ter lembrado do caso de Ló. Não sei se os irmãos lembram. Né? Não sei quem é daquela época, né? Conheceu o caso. Mas o caso de Ló foi o seguinte, depois que aconteceu Sodoma e Gomorra, Ló tinha 2 filhas. E ele ficou assustado, ele ficou com medo, e ele, em vez de morar em uma outra cidade, ou em algum lugar assim, ele subiu para as montanhas e se escondeu em cavernas na montanha. Naquela região é uma região montanhosa. E as filhas viram que o pai estava traumatizado. Então falaram assim, uma para a outra, falaram, olha, se continuar aqui, a coisa vai parar por aqui. Papai vai morrer, e nós não vamos conseguir casar com ninguém, não vamos ter filho, não vamos ter descendência. Então nós vamos fazer o seguinte, essa noite, a mais velha falando para a caçula, né, para a irmã mais nova, nós vamos dar uma emborrachada no papai, vamos embebedar ele, vai ficar grogue. Aí, quando ele estiver nessa condição, eu vou lá e deito com ele. E amanhã vai você. A gente faz a mesma coisa. E deram para Ló, né, umas bebidinhas, o cara apagou, irmãos. Ela foi lá, deitou com o pai. Ele nem percebeu. Se vocês lerem o texto, está em Gênesis capítulo 19. Depois os irmãos quiserem, né, a partir do versículo 31 está essa história. O pai nem percebeu que tinha entrado a filha, que tinha entrado alguém. Ela entrou e saiu, que ninguém percebeu. Eu acho que Davi pensou a mesma coisa. Falou assim, vamos embebedar ele, né? E ele nem vai perceber. Ele, naturalmente, ele vai fazer o que ele não fez sóbrio, ele vai fazer embriagado. Para Davi, não era importante que ele tivesse relações com a sua esposa. Embebedado, não. Porque bastava ter ido para casa. Entrou em casa, não lembra mais nada. Né? A gente conhece a história de quem... Conheço muitas histórias de quem já encheu a cara e não sabe o que aconteceu na noite anterior. Isso aí é... E essa era a intenção, né? De que ele descesse a casa e ficasse na casa. Ficou na casa, tá bom. Já diz, não, você estava bêbado, você nem percebeu. Era essa a intenção. Mas o que aconteceu? Porém, não desceu. Nem bêbado. Nem bêbado, irmãos, nem bêbado. Davi pensou assim, o que eu vou fazer com esse cara agora? Terceira tentativa, irmãos. Então, vamos para a última, né? Essa não tem jeito. Pelo menos espera-se que não tenha, né? Vou contar com Joabe, sobrinho dele. Ele conhecia o Joabe, sabia um pouco da índole de Joabe. A gente conhece um pouquinho a história dele, com o caso de Abner e outras coisas mais. Então, o quarto e último plano, plano D, era, se não der certo,
se nada der certo, elimine-o. Acaba com o cara. E ele conta com Joabe, porque ele sabia dos escrúpulos de Joabe. Né? Era coisa de família, era sobrinho. Joabe era sobrinho de Davi. Né? E a gente sabe lá o caso de Aber. Então ele vai usar a mesma... Olha só que interessante, irmãos. Tem gente que não aprende a lição, ou aprende demais. Por quê? Porque ele vai usar a mesma artimanha que Saul usou contra ele. E a gente vê lá, não precisa pegar, mas em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17, ele fala que Saul queria matar Davi de algum jeito. Então o que ele faz? Bom, que não seja a minha mão, seja a mão dos filisteus. Então assim, eu vou colocar ele lá na guerra, quem sabe os filisteus matam ele para mim. Ele usa a mesma estratégia que Saul usou contra ele. E mais, qual é a vantagem dessa? Urias morre em batalha. Vira o herói. A gente dá uma condecoração, faz como faz nos Estados Unidos, o Brasil também faz isso. O soldado que morre em guerra é condecorado pós-mortem, né? Memórias póstumas, a família é homenageada, né? E coisa e tal. Né? Sai por cima, ele sai como herói ainda. Né? E Davi se livra do problema. Acabou. Pronto. Né? Aí o que ele faz? Com a morte de Urias, Batseba fica viúva, vai fazer com Batseba o mesmo que ele fez com Abigail. Com a diferença que Abigail, né, Davi não matou o marido, Nabal. Né? Deus é que matou. Ele deve ter tido um colapso lá, um AVC, um problema cardíaco, com aquele morreu. A primeira coisa que Davi fez foi chamar Abigail. Foi a mesma coisa, vamos usar a mesma estratégia. Morreu? Vem cá. Ela era bonita. Né? O harém dele só está subindo, irmão, só está crescendo. O problema é que o homicídio também é punido por lei. Não matarás. Né? E ele também é punido com a morte. Né? Números 35, 31. 35, 31, diz assim, não aceiteis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Sabe o que significa isso? Que havia uma série de pecados, a maioria dos pecados descritos ali, a quebra da lei de Moisés, né? Haviam cerimoniais que você podia pedir a expiação do pecado. Por isso que Levítico começa pelos sacrifícios. Então, um dos sacrifícios que tinha é o pelo pecado. Tem pelo pecado e pela culpa. A diferença do pecado e da culpa um é doloso, o outro é culposo. Então, pelo pecado é doloso, é intencional. O culposo é intencional. Essa é a diferença. Até hoje, as nossas leis são assim. Né? Então, havia pecados que ele cometeu, ele vai lá, conforme a prescrição da lei, faz uma oferta pelo pecado. Acabou, está expiado o pecado. Mas esse pecado não tem resgate, ou seja, não tem sacrifício. O culpado será morto. No capítulo 12 a gente vai ver isso. Como essa lei é aplicada a Davi. Mas o que Davi faz? Ele fala para Joabe, coloca ele onde a batalha estiver mais pesada. E depois você sai de perto, deixa ele sozinho. Versículo 24. Então os flecheiros do alto muro atiraram contra os seus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também o teu servo Urias, o heteu. Isso é a mensagem que Joabe depois mandou para ele. Né? Ele falou assim, olha, ele faz um relato da história, ele conta para o mensageiro, fala assim, conta isso aqui para o rei, se acontecer isso, você fala isso, e no final dos contos você fala que ele morreu. Só que o mensageiro foi mais esperto. Né? Ele não esperou o rei ficar bravo, ele já meteu o relatório final, olha, Urias morreu. Agora, veja que interessante, a armadilha, a artimanha de Davi não envolveu somente a morte de Urias. Veja que morreu alguns dos servos
do rei. Gente inocente foram mortos para que Davi encobrisse o seu próprio pecado. Pessoas morreram, que não foi só Urias que morreu. Porque o que aconteceu, essa estratégia que Joabe usou para... Está certo que ele se aproveitou de um momento que os próprios amonitas saíram, né? Mas ele avançou junto ao portão, às portas da cidade, junto ao muro, e os flecheiros estavam em cima do muro, atiraram de cima para baixo. Estava fácil. E Joabe falou assim, Urias, vai você na frente, comanda essa empreitada. Só que não foi só Urias que morreu. Outros soldados que estavam ali, inocentes, que não tinham nada a ver com a história, foram mortos para encobrir aquilo que Davi tinha feito. Mas pelo menos parece que a coisa deu certo, né? Versículo 27. Agora o plano deu certo. Veja só, passando de um luto, Davi mandou buscá-la, Batseba, e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela mulher e deu à luz de um filho. Ou seja, 9 meses. Quer dizer, toda essa história se passou em 9 meses. Desde a concepção, desde o adultério, até a concepção, até o momento que a mulher teve filho. Né? Porque ela deu o filho, a criança nasceu. Está aqui. Então, o que acontece? Davi pensou que finalmente tinha se livrado do problema. Opa, agora está tudo certo. O pessoal ia achar meio estranho. Assim, como é que essa criança, né? Davi casou agora e a criança nasceu, sei lá, com 7 meses. Né? Porque até ela ficar sabendo que ela estava grávida, levou um tempo. Ela desconfiou, atrasou a menstruação, ela deve ter ido na farmácia lá, vamos comprar aqui um teste, né? Então, houve um tempo aqui. Até ele conseguir... A criança nasceu de 9 meses, 7 meses, aliás. Mas o tempo todo foi 9 meses. Então, com essa artimanha, né, o que acontece é que, aparentemente, Davi tinha se livrado do problema. Porém, ele tinha chegado ao fundo do poço. Ou, usando terminologia bíblica, ele chegou no fundo do abismo. Um abismo chama outro abismo. Ele chegou no fundo do abismo. Por quê? Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Davi sabia disso, porque última parte do versículo 27. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Em outras palavras, irmãos, Davi teve 9 meses para se arrepender do seu pecado e não se arrependeu. Levou 9 meses até ele ser confrontado para que ele pudesse reconhecer o que ele tinha feito de errado. E não foi só o adultério. Foi adultério e assassinato. Os 2 pecados, esses 2 pecados eram puníveis com a morte pela lei de Moisés. Teve outros. Mentira, cobiça, né? Engendrar coisas más contra o outro. Se vocês lerem, é que eu falo, tem que conhecer um pouco a lei de Moisés. Se vocês vão ver lá na lei que fala sobre o homicídio, ele vai falar se foi culposo, que não foi, se o cara teve intenção, se não teve, se ele planejou a morte, não teve. Até hoje é assim, né? Homicídio, nesse caso, eu acho que foi homicídio triplamente qualificado. Se fosse hoje, se tivesse um criminalista aqui, podia nos confirmar, mas meu sobrinho é criminalista, mas ele não está aqui, né? Então, mas eu acho que triplamente qualificado. Ele
pensou em matar, colocou em situação que a pessoa não podia se defender, né? Triplamente qualificado. Por isso que eu falo, nós estamos desmistificando Davi, né? Estamos vendo o Davi humano. Com isso, quais são as lições que a gente pode aprender aqui? Pelo menos que eu aprendo aqui. São 4 lições. A primeira lição é que um homem segundo o coração de Deus é, antes de tudo, um homem. Um homem segundo o coração de Deus é um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas coisas que nós, pecador como nós. A gente fica, às vezes, mistificando muito Davi, glorioso e tal, mas ele também era ser humano, ele também pecou. Quando eu estava lendo esse texto, pensando nisso aqui, eu lembrei de Romanos 7, 22 e 23. É Paulo falando, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. E Davi era assim, Davi tinha prazer na lei de Deus. Ele conhecia profundamente a lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Que é o que o pastor sempre usa esse termo, né? O primeiro Adão em nós. Né? A lei do pecado, que está nos meus membros. Aí ele fala, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Davi era assim, era um prisioneiro da lei do pecado, como todos os outros, como Paulo era. E Paulo diz que ele era o maior de todos os pecadores. Então, um homem, segundo o coração de Deus, é, antes de mais nada, um homem como qualquer um de nós, humano, sujeito às mesmas concupiscências, como fala Tiago, as mesmas cobiças, os mesmos desejos, os mesmos anseios. Não é porque ele é um homem segundo o coração de Deus que ele é um super-homem, não. Ele é um humano como qualquer um de nós. Por isso que ele é um homem, primeiramente, depois, ou segundamente, segundo o coração de Deus. A segunda lição que eu aprendo aqui é que querer encobrir os nossos pecados só piora as coisas. Agora eu vou voltar ao Salmo 32, versículo 3, que nós lemos na abertura. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei os meus pecados. Muita gente, irmãos, está doente por conta disso. Paulo, quando fala da Santa Ceia, né, lá em Coríntios, né, ele fala que muitas pessoas estão doentes por conta disso. E alguns até morreram. Quem é psicólogo sabe o que é doença psicossomática. Doenças emocionais que afetam o nosso físico. Quando eu trabalhava, eu tinha reuniões de projetos que eu participava, né? Eu ficava 4, 5, 6 horas sentado. Mas eu chegava em casa acabado, parecia que eu tinha corrido 100 quilômetros. Porque o cansaço emocional era muito maior do que o cansaço físico. O físico eu não tive nada, estava sentado o tempo todo. Mas a tensão do momento, das discussões, dos debates que a gente tinha ali, das decisões que tinha que tomar, aquilo cansava. São doenças psicossomáticas. Então, são doenças da alma que afetam o corpo. Meu irmão, doença do espírito também afeta o corpo. Por isso que Tiago fala assim, alguém doente, chama os presbíteros. E a oração da fé curará o enfermo. E, se houverem pecados, serão curados. Olha como é que ele começa. Está alguém doente? Nem toda doença é pecado, irmão, pelo amor de Deus. Não é isso que nós estamos falando. Mas tem muita doença que é fruto do pecado. Semana que vem nós vamos ver o capítulo 12, que é, e o salmo que Davi escreve
a partir dessa experiência. Mas enquanto ele calou seus pecados, envelheceram os seus ossos. Meus irmãos, dizem, eu nunca tive dor em osso, propriamente dito. Nunca quebrei braço, só quebrei o dedo, mas era muito pequeno, nem lembro. Mas diz que é uma das piores dores que tem. Né? Dor nos ossos. Então, o pecado nos traz dor e pode nos trazer doenças, não só da alma, mas principalmente do espírito. Então, querer encobrir os nossos pecados só piora as coisas. Terceira lição. E não só piora para nós, irmãos. Isso reflete ao nosso redor. Veja quantas pessoas foram envolvidas na trama de Davi para encobrir. Ele levou outras pessoas a pecar, porque Joabe podia dizer assim, Davi deve estar maluco, eu não vou fazer isso. Porque Joabe percebeu o que é. Né? Joabe percebeu, não sabia por que essa decisão, ele só obedeceu. Mas veja quantas pessoas foram envolvidas nessa trama. Quer dizer, ele não só prejudica a si mesmo, mas prejudica outros que estão ao redor. Pessoas amargas pelo pecado, que não curaram do seu pecado, acaba afetando quem está ao redor. Acaba contaminando o ambiente. Terceira lição. Deus não passa a mão na cabeça só porque é um homem segundo o coração de Deus. Deus não vem passar a mão na cabeça. Não, tudo bem. Tem gente que acha isso. Ah, porque eu sou filho do rei. Pior ainda. Veja, fala Números, capítulo 14, versículo 18. O Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Todo mundo quer parar por aqui, né? Uau! Oh, glória! Mas agora, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até terceira e quarta geração. Ele não fala assim, não inocenta o culpado desde que. Se for um homem segundo o coração de Deus, não, o culpado, não importa quem seja. Aqui, na lei de Moisés, todos são iguais perante a lei. E aqui, na lei de Moisés, isso não é só uma frase ideológica. É um fato. A gente sabe que todo mundo é igual à lei, né? No Brasil, pelo menos, todos são. Só que tem alguns que são mais iguais que os outros, né? Só essa diferença. Mas aqui ele diz que ele não inocenta o culpado. Lembra quando Jesus está com seus discípulos indo para Jericó e vê um cego na porta de Jericó? Qual é a pergunta que os apóstolos fazem para ele? Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus teve que corrigir a teologia deles, né? É o que eu falo, nem todo mundo que tem doença que está doente, que tem problema de pecado. Então Jesus falou, não, nenhuma coisa nem outra. Foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. Mas olha a teologia, o pensamento que eles tinham naquele momento. Quem? Né? Baseado nisso, quem que pecou? Né? Se ele está cego, alguém pecou, ou ele ou os seus pais. No caso ali, não foi ninguém, mas eu quero destacar essa teologia que eles tinham em mente. Né? Eles conheciam isso. Por quê? Porque eles sabiam que Deus não inocenta o culpado. Não era porque Davi era um homem segundo o coração de Deus que ele era considerado inocente, no caso. E Batseba também não era inocente. Só que ela vai não vamos ter um texto específico sobre ela, né, porque o texto é focado em Davi. Mas ela também, de uma certa forma, ela também recebe a sua parcela de responsabilidade no ato. Então Deus não inocenta ninguém, né? Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, só porque aquela pessoa é uma pessoa segundo o coração de Deus. Não importa se é pastor, se é profeta, se é apóstolo, seja quem for. Ou rei.
E quarta e última lição que eu tiro daqui. Ser um homem de Deus não é salvo-conduto para fazer o que você quer fazer. Ah, eu sou, né? Ao contrário, porque aqui eu entendo por que Batseba não é tão focado, é focado em Davi. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Lucas 12, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Sabe qual é a diferença aqui entre Batseba e Davi? Que Batseba não era rainha. Davi era o rei. Ele é o exemplo. Ele é o que está lá na frente. Ele é o exemplo que as pessoas olham. Até hoje, Davi é considerado exemplo. Espero que não no caso de Batseba. Vamos usar isso aqui como exemplo. Davi é exemplo de muitas outras coisas. Mas quanto maior a posição que a pessoa fica, mais responsabilidade é. Quem já trabalhou em empresa sabe, quanto mais o cargo, mais recebe salário. Por quê? Porque tem mais tempo de casa? Não, porque a responsabilidade dele é maior. Se ele errar, se ele cometer alguma falha naquela posição, as consequências são muito maiores. O erro de um funcionário é uma coisa, mas o erro de um gerente, um diretor, de um presidente é outra. Raramente o erro de um funcionário leva à falência da empresa, mas o erro de um presidente leva. O erro de um diretor leva. Responsabilidade é outra. Por isso que Jesus fala assim, aquele a quem muito foi dado, também muito lhe será exigido. Então, Davi estava na posição de rei, e nós vamos ver isso no capítulo 12. Esse vai ser um dos argumentos que Natan vai levar para Davi. Ele tinha uma responsabilidade como líder, como rei. E ele podia pôr todo o plano de Deus para Israel água abaixo, ou abismo abaixo, como você queira. Mas não fique pensando que você também não tem responsabilidade. Você tem. Se você não quiser usar Lucas 12, 48 para você, então pegue Coríntios 10, 12. É um alerta que Paulo nos faz. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Presta atenção no que você está fazendo. Acende a luzinha amarela aí, pisca-pisca. Presta atenção no que você está fazendo. Você não está flertando com o pecado, como Davi fez? Passeando no terraço do teu palácio lá e olhando para o vizinho ou para a vizinha? Tinha algum problema ele olhar para Batseba? Tecnicamente não. Se parasse por aí. Começou a ter problema quando ele começou o plano dele. Falei, chama ela. Para que chamar? O que você vai falar com ela? Ela é casada. E é responsabilidade. Meu irmão, a gente pode conjecturar algumas coisas, né? Desde que não fale heresia. Mas você pode imaginar o que não deve ter de bochicho por trás dos corredores daquele palácio? Alguns comentaristas acham que Urias sabia do que estava acontecendo. Eu tenho minhas dúvidas. Mas sabe como é que é funcionário, né? Onde eu trabalhava tinha uma rádio muito famosa na empresa, chamada Rádio Peão. Já ouviram falar? Rádio Peão. Quem já trabalhou em empresa sabe o que é Rádio Peão, né? Peãozada da empresa, telefone sem fio, né? A gente sabe de tudo. Então, cuidado, irmão, não flerte com o pecado. Né? O fato de você ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, não te dá liberdade para você fazer. Muito pelo contrário, a tua responsabilidade é muito maior. Mas para fechar, eu quero ler o último versículo de 1 Reis 15, 5.
a gente também tem que fazer um pouco de justiça. Eu não quero quero desmistificar Davi, mas também não quero criar uma falsa imagem de Davi, né? Veja que 1 Reis 15:5 diz assim: porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão o caso de Urias, o heteu. Uma mancha no seu currículo. Mas, apesar disso, ele ainda era um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Capítulo seguinte nós vamos ver. Não percam o próximo episódio. Amém? Deus abençoe, irmãos.